Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Eu quero vos saudar a todos, a paz do Senhor. Poderia dar um tema para esta mensagem, os últimos tempos. Eu quero ler com os irmãos, com os ouvintes que nos ouvem nesta hora, em Daniel, capítulo 12, nos versículos 2. Nos diz a palavra do Senhor: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meus prezados ouvintes, por que eu trago esta passagem bíblica falando dos últimos dias? Porque nós, pelas Sagradas Escrituras, nós acompanhamos as verdades do Evangelho de Cristo. Nós sabemos que os dias estão próximos. Tudo que o Senhor Jesus falou, segundo a sua palavra, estamos vendo que a volta de Cristo se aproxima. E aqui, tratando dos últimos dias, fala de dois grupos. Aqui a palavra do Senhor coloca dois grupos de pessoas que naquele dia que morreram em Cristo. Uns naqueles dias vão ressuscitar para a vida, para receber a vida eterna, e outros vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Nós estamos nos últimos dias. O que eu tenho notado que poucas pessoas têm falado a esse respeito. Há 30, 40 anos atrás, nós ouvíamos mais pregações, ensinos bíblicos a respeito da volta de Cristo, a necessidade de um preparo. Mas essa mensagem está escassa. Essas pregações estão escassas nos nossos dias. Hoje as igrejas estão se enchendo os templos, não para ouvir esta mensagem da salvação, tratando do arrebatamento da igreja, tratando do perdão, tratando da reconciliação, o homem para com Deus. Mas muitos estão indo enchendo os templos simplesmente para ouvir falar de riquezas, prosperidade, de cura. Deus, nós acreditamos que Deus tem este poder para nos dar saúde, para operar milagres, nós acreditamos. Mas eu quero dizer, eu não sou contra ninguém pregar que Jesus cura, porque eu prego, ensino, Jesus cura, acredito, como prova viva, eu tenho recebido as bênçãos do Senhor. Mas alguém dizer que há pessoas que não têm recurso, que vivem, não têm saúde, é porque não está bem com Deus, isto não é verdade. Nós encontramos na Bíblia Sagrada homens fiéis a Deus que foram cometidos de enfermidade. Mas nem assim não quer dizer que eles não estavam com o Senhor, que Deus não estava com eles, que eles não fossem fiéis a Deus. Eram fiéis sim a Deus. Temos a história de Jó. Temos a história de outros homens que foram cometidos de enfermidade e era o pobre. Esses dias eu fui indagado por alguém que ele colocou na mente que as pessoas que viviam na pobreza não tinham, porque não viviam, não eram fiéis a Deus. Não eram fiéis a Deus. Mas a Bíblia Sagrada fala ao contrário. Fala ao contrário. E muitas vezes as pessoas pedem algo das pessoas
para que receba do Senhor bênção. Nós não encontramos na Bíblia Sagrada que é necessário nós entregarmos, vender nossas casas, ou carro, ou propriedade, para que o Senhor venha nos abençoar. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, que o homem, para receber as bênçãos do Senhor e para ser abençoado pelo Senhor, basta ele obedecer a palavra de Deus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, para nós sermos abençoados, nós obedecermos a palavra de Deus. Não precisa nós dar nada a ninguém, porque as bênçãos do Senhor não se compram. O Senhor, Ele dá suas bênçãos àquele que Ele quer abençoar e àqueles que realmente vivem segundo a palavra. Mas não quer dizer que você viva segundo a palavra, que o Senhor venha te enriquecer, ou você esteja livre de adoecer. Pelo contrário. E aquela pessoa chegava a dizer que as pessoas que morriam endividados, ele tinha dúvida a respeito da salvação. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra ao contrário, de um homem justo, temente a Deus, que morreu e deixou uma dívida. A esposa, a viúva, testemunhou que o marido dela era justo e deixou uma dívida muito grande. Ele era fiel, mas deixou uma dívida muito grande. Então, quer dizer com isso, que se você não ser rico, não quer dizer que você não seja justo. Se você deve a alguém, não está encontrando soluções para pagar as dívidas, e se você vier falecer neste período, não quer dizer que você vai para o inferno por isso. Então, eu quero dizer que nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós estamos nos últimos dias, nós temos que anunciar o evangelho do perdão, o evangelho de salvação. O homem tem que buscar esta graça e receber do Senhor o perdão, entregar suas vidas ao Senhor, não para receber benefícios materiais, mas para receber o maior benefício, que é o perdão dos seus pecados. Nós temos que buscar a vida eterna em Cristo Jesus. E eu te digo, meus ouvintes, procure ler a Bíblia, procure ler a palavra do Senhor como ela é. Porque a Bíblia Sagrada nos diz bem claro que Jesus, ele vem buscar um povo remido, um povo que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Então o profeta aqui fala dos últimos dias, a respeito do reino dos céus, a respeito dos céus. E a Bíblia Sagrada nos diz que nós temos que ter muito cuidado e buscar este direito em Cristo Jesus. Isso que nós Hebreus, no capítulo 2, e o versículo 3, diz: como escaparemos nós, se nós negligenciarmos, ou se nós não dar importância a essa tão grande salvação? O escritor chama de tão grande salvação, porque a maior salvação não é o Senhor nos salvar de uma enfermidade ou de um perigo qualquer. Essa tão grande salvação é a salvação da alma, é a salvação da alma. E nós só podemos buscarmos em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Romanos, capítulo 8, versículo a seguir, que nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito Santo. Então, meus amados que nos ouvem a palavra do Senhor, então é tempo de buscar a salvação na pessoa de Cristo Jesus, porque quando o Senhor vier, se nós não estivermos andando segundo a palavra, se nós não estivermos buscando no Senhor esse direito do reino dos céus, estivermos nos preocupando com riquezas, com prosperidade, nós podemos perder o reino dos céus. Podemos naquele dia, os nossos nomes não se achar no livro da vida, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 15. Diz que naquele dia aquele que não foi achado
os seus nomes no livro da vida, porque já foi lançado no inferno. Então, nós temos que nos preocupar, porque estamos nos últimos dias. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós estamos atravessando esses dias. O apóstolo Paulo também fala desses últimos dias. Que nos últimos dias os homens iam perder o amor, os homens iam amar mais as coisas materiais do que as espirituais. Mas nesta oportunidade, eu quero te dizer, a riqueza maior que nós podemos adquirir é a salvação em Cristo Jesus. É o perdão dos nossos pecados. Nós encontramos somente na pessoa de Cristo Jesus. Então nós encontramos os escritores hebreus quando ele nos aconselha para nós não negligenciarmos palavras da parte do Senhor, palavra de salvação. Não sou contra de maneira alguma a pessoa pregar a cura, pregar a prosperidade, quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus o abençoe, que Deus nos conceda a sua graça. Muito obrigado pela sua atenção. Amém.